Bora construir o Control Balance comigo. Esse é um dos meus exercícios preferidos. Eu acho ele muito lindo, muito desafiador e realmente precisa do corpo inteiro o tempo todo. Como eu adoro fazer, a gente vai dividir esse exercício em pelo menos dois. O que a gente vai ter nesse exercício? Um rollover, a gente precisa rolar para trás para fazer o control balance, mas a gente também precisa de tesouras, porque a gente vai trabalhar com os membros inferiores desassociados. Então, enquanto um está para baixo, o outro está para cima. Mas como o próprio nome do exercício já sugere, a gente vai precisar de muito controle do nosso equilíbrio. Vamos lá? Para a gente começar a construir esse rolamento para trás, vamos trazer aquela mobilidade da nossa coluna lombar, fazendo um meio rolamento para trás, half roll down, ativando o glúteo, abdômen para dentro e para cima e a cabeça crescendo para o teto, como se fosse um grande C nas nossas costas, ativando cintura escapular para baixo e para fora. Como é um exercício que pede muito equilíbrio, a gente pode fazer esse exercício aqui trazendo essa mobilidade para a região da lombar com os pés fora do chão. Então vamos segurar nos joelhos, muito parecido com o que a gente constrói lá no rolling back também. Calcanhares pressionados para a gente ter um eixo, para a gente ter um centro. E aqui a gente pode pensar em crescer a coluna com os pés fora do chão e depois arredondar a coluna, afastando o peito do joelho, mantendo os ombros longe da orelha e depois crescendo de novo. Tampa da cabeça para o teto, opa, vamos manter os pés fora do chão. E depois afasta o peito do joelho, mantendo energia entre a sua mão e os seus joelhos. Beleza? Deu. Trouxemos mobilidade para essa lombar. O que a gente precisa fazer agora? Alongamento de cadeia posterior. Por que não fazer isso já desassociando os membros inferiores? Então, a gente vai fazer uma tesoura, crescendo uma das pernas para longe e a outra perna para cima. Esse daqui é um dos exercícios clássicos do MET 37. A gente não viu nessa sequência aqui, porque nós estamos vendo os exercícios do MET 34, tá? Esse daqui foi um exercício adicionado posteriormente por uma das elders. Então, uma das pernas aqui, ela quer crescer para o teto e a outra quer crescer para frente. Enquanto meu abdômen vai para dentro e para cima, e eu faço um grande C na minha coluna. Tudo bem? Essa tesoura aqui, caso você tenha curiosidade de pesquisar, chama Single Straight Leg Stretch. É como se fosse um single leg stretch, igual a gente já fez, e a gente viu aqui na nossa sequência, mas agora com a perna estendida. Consegue ver a semelhança? Não é um exercício criado por Joseph Pilates, mas é um exercício clássico. E agora, o que a gente pode fazer para chegar mais perto do nosso control balance? Deixa eu descer um pouquinho mais. Vamos pensar numa tesoura no ar, scissors in l'air. Então, a gente vai rolar para trás, segurar aqui na lombar e pensar em uma perna crescendo para trás e a outra perna crescendo para cima e para longe. Lembra que aqui o mais importante é aquela perna que está indo lá para frente. E aqui a gente vai precisar de muito equilíbrio, de muito controle. Lembrando que todos os exercícios de rolar para trás, a gente mantém o nariz apontando lá para o teto. Promete para mim? Nada de ficar virando a cabeça para o lado, senão vocês podem machucar a cervical. Beleza, Lívia, já entendi. E agora? Agora a gente vai fazer o nosso rolamento para trás, mas eu vou te desafiar a fazer o rollover com os braços para trás. Vamos começar com as pernas acima. Você pode fazer com ela semiflexionada se a flexibilidade estiver pedindo essa ajuda, ou fazer com as pernas estendidas, ok? Rola para trás. Cresce para trás e para longe. Lembra que o exercício não é para baixo, ele é para longe. E volta com controle. O mais desafiador nesse retorno aqui é que agora a gente não tem a pressão do braço, do tríceps ajudando. Então agora é realmente, puramente só pelo nosso centro. Vamos ficar lá atrás. E agora eu vou dar um arreguinho para vocês para ficar mais possível. Segura na ponta de um dos seus pés e a outra perna vai lá para o teto. E troca simultaneamente.
Aqui o nosso peso está entre a cervical e as escápulas. E troca. Voltou. Esse daqui vai ser difícil da gente fazer sem eu gritar aí na tua orelha, hein? Tentei falar bem baixinho no microfone, mas é capaz da minha voz dar uma estourada. Então, na próxima eu vou fazer em silêncio. Eu quero que você observe o seguinte. Vou fazer segurando nos meus pés. Sugeri agora para vocês tocando a pontinha do pé nas duas mãos, certo? Distribuindo o peso entre cabeça e escápulas, como se fosse um triângulo de apoio. Mas agora a gente vai fazer exatamente isso sem tocar os braços e o pé no chão. O nosso único ponto de apoio no chão vai ser cabeça e escápulas, esse triângulo de apoio. Muito controle e uma perna sobe, a outra avança para longe. Depois troca elas. Agora eu vou fazer sem falar, para não ficar estourando a minha voz aí, tá bom? Bora lá comigo. Ih, perdi meu eixo de equilíbrio. Como que é o nome do exercício? Control Balance. E o controle do equilíbrio é exatamente isso. Se você perdeu o eixo um tiquinho para frente ou um tiquinho para trás, você vai desmontar da posição e ter que começar de novo. Mas o que eu queria mostrar para vocês, eu já mostrei, que é o movimento final, sem tocar nem as mãos nem o pé no chão, mantendo realmente esse equilíbrio só entre cabeça e escápulas, e aí você vai pensar nesse vetor jogando para cima, crescendo para cima, no abdômen para dentro, no glúteo para dentro e essa perna crescendo para longe. Eu quero ver você fazendo. Então grava esse vídeo e me manda que eu vou ficar super feliz em ver.